Sul Notícias. Entrevista. Agora 8h21. Bom dia. Começando agora mais um bloco da entrevista do dia. Hoje, então, segunda-feira, dia 25 de março. Estamos aqui, então, no nosso Cultura Sul Notícias, conversando com ela, com a ginecologista Aline Vrechinski. Ela que está aqui para conversar com a gente e contar um pouquinho mais, falar sobre uma data extremamente importante, né? Um mês muito importante. A gente está no Março Lilás, que fala, então, sobre a prevenção do câncer de colo de útero. E vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, sobre exames, os seus exames periódico que as mulheres devem fazer, a importância deles também. Primeiramente, bom dia, Aline, seja bem-vinda. Bom dia, Veridiane, bom dia a todos. Um prazer novamente estar aqui para conversarmos sobre a saúde da mulher. Nesse mês realmente especial que é março, em que a gente relembra de toda além de, claro, das nossas, dos parabéns que todas nós merecemos, mas também da importância de nos cuidarmos. Com certeza. E tem muitas dúvidas, né, recorrentes em relação ao câncer de colo do útero, né? A gente estava aqui conversando e trazendo mais informações para o pessoal, para eles ficarem ligadinhos, e já veio algumas perguntas, algumas dúvidas. Em especial, estavam todo mundo perguntando qual o diagnóstico, né? Como saber se você tem o câncer de colo de útero? A importância de a gente falar do câncer de colo do útero é porque é uma doença que muitas vezes não dá sintoma nenhum. Então, se esperarmos aparecer sintomas, aparecer sangramentos inesperados, dores durante o intercurso sexual, a gente vai estar já com a doença muito avançada. Então, há relevância de a gente já fazer esse diagnóstico precocemente, que é o que o preventivo do câncer do colo do útero propicia, é vermos, às vezes, apenas a presença do vírus causador do câncer, o HPV, que é responsável por mais de 99% dos cânceres de colo do útero. Então, fazermos esse diagnóstico precoce, às vezes identificando apenas a presença do vírus, corta a história natural da doença em muitos anos e traz um prognóstico, uma maneira de tratar essa doença de uma maneira muito mais tranquila e sem sequelas para a paciente. Muito bem, lembrando também que a nossa entrevista, né, Lina, ela está sendo transmitida em forma de live no nosso Facebook, né, no nosso Facebook do portal Cultura Sul FM, mais tarde será postada também no nosso canal no YouTube, o pessoal pode participar lá também. Como você prevenir, né, contra o câncer de colo de útero? Se às vezes a pessoa tá assim, não, né, tá com aquele receio, o que eu tenho que fazer para poder, então, me precaver do câncer? Como eu disse, o câncer de colo do útero é causado pela infecção pelo vírus HPV. Então, fazer a vacinação contra esse vírus é importantíssima. E essa vacinação, ela tem liberação gratuitamente no Sistema Único de Saúde dos 9 aos 14 anos, tanto para meninos quanto para meninas. E a importância de fazermos uma conscientização dessa vacinação é extrema. Já existem países em que se conseguiu vacinar 100% da população nessa idade e que houve a possibilidade de zerar a detecção de câncer nessa população vacinada. E o Brasil alcança nem 50% da meta. Então, é importantíssimo falarmos sobre a vacinação. E essa é a idade em que o SUS disponibiliza para que todo mundo possa realmente fazer nas suas crianças, nos seus filhos, tanto meninas quanto meninos. Novamente importante, os dois têm indicação de realização da vacina, mas todos nós, a partir dessa idade, podemos realizar a vacinação, que é liberada até 45 anos. Depois dessa idade, liberada pelo SUS gratuitamente, apenas em pacientes que têm alguma doença que faça o sistema imune ficar mais deprimido, então alguma imunossupressão, e no restante, no sistema privado, é possível sim vacinar-se contra o HPV. Então, a vacina do HPV é uma das estratégias. O uso do preservativo acaba por reduzir em torno de 70% no risco de infecção para o HPV. Então, é também uma medida muito importante, embora não traga 100% de defesa, mas traz, claro, uma importante redução nos quadros de infecção. Além disso, é importante, claro, a gente realizar o exame de preventivo do colo do útero, que deve ser feito, a gente já vai falar em algumas idades específicas, mas que ele faz essa detecção precoce e realmente faz com que a gente possa fazer tratamentos muito mais tranquilos, em que apenas, às vezes, a retirada de um tecido muito superficial já é o tratamento para a doença. Então, essas são as principais estratégias: vacinação, fazer o uso do preservativo masculino e feminino. O feminino protege um pouquinho mais, mas é difícil, a gente não tem a cultura realmente de fazer o uso do preservativo feminino e fazer realmente os exames de detecção precoce.
Até uma pessoa mandou aqui uma mensagem falando o seguinte: na minha família eu tive um caso, né, de câncer de colo de útero para uma tia minha. Isso quer dizer que eu posso ter também? A partir de que idade que tem que fazer o exame? Não aumenta risco para familiar, tá? Em função do câncer do colo do útero ser, na verdade, secundário a essa infecção, eu sempre falo em consulta assim, a gente pode ser gêmeas, eu ter contato com o HPV e você não, e eu desenvolver o câncer e você não. Então, não tem carga genética e sim é quadro de infecção. Por isso, a detecção pelos exames é importante. A partir da idade. Então, existem diversos protocolos que determinam, né, quando a gente deve começar a fazer a realização do exame de preventivo. No Brasil, a gente segue o que o INCA nos recomenda, que é realmente a realização a partir dos 24 anos. Ah, mas por que não posso fazer a partir da primeira relação sexual? A infecção pelo vírus HPV, ela vai acontecer em 80% da população mundial. Isso é todo mundo. Olha só. Então, no início da nossa vida sexual é quando a gente mais se expõe, né? Geralmente tem mais de um parceiro, tem uma exposição muito maior ao vírus. E fazer o preventivo nessa fase muito precoce, muitas vezes a gente vai detectar uma infecção que ela é latente, que ela vai sozinha se curar. Então, é autolimitada e a gente vai dar para a paciente um diagnóstico que às vezes ela vai carregar para o resto da vida de algo que não teria tanta importância. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa imunidade, ela é muito competente até mais ou menos essas 21, 24 anos, dependendo do protocolo. Então, detectar nessa idade, a gente vai acabar fazendo um super diagnóstico, porque vai muitas vezes tendo que fazer procedimentos em uma paciente que iria curar sozinha. Então, nessa idade, o importante é a gente investigar clamídia, que é uma infecção que não dá sintomas em 70% das mulheres e que tem sim uma repercussão muito importante quando não tratada, incluindo dificuldade de gestação, perdas gestacionais precoces, alterações de dor pélvica crônica. Então, desde a primeira relação, o que eu devo fazer? Pesquisa da clamídia. A partir de 21 anos, dependendo do protocolo, 24 anos, aí sim a pesquisa com o preventivo buscando lesões ou mesmo o câncer de colo. Você estava comentando ali que então a vacina também, ela está disponível no sistema do SUS até os 15 anos, tanto para menino quanto para menina, perfeito, né? Eu até estava conversando com a Aline que a gente tem muito disso, que é só a menina que tem que tomar, né? Ou tem a vacina que é só pro menino, mas na verdade é a mesma vacina para os dois. Exatamente. Então, dos 9 aos 14, ela é liberada, gratuita, e é importantíssimo que a gente faça a vacina para poder, no futuro, a gente acabar tendo vacinado a população toda. Essa vacina evita câncer, ela tem esse poder. Então, faça a vacina, você vai estar evitando o câncer no seu familiar e em todas as pessoas que se relacionarem com ele. E depois desse período, até os 45 anos, você deve também continuar tomando a vacina, são 3 doses. Perfeito, 3 doses. Quando a gente faz dos 9 aos 14 anos, são 2 doses, lembra? O sistema imune é muito competente. 2 doses já é suficiente para trazer uma segurança muito grande. A partir dos 15 anos, a gente já precisa sim da realização de 3 doses. Nesse ano passado, na verdade, foi lançado no Brasil a vacina nonavalente. Até então a gente tinha 4 tipos de vírus, né, de cepas virais que eram abarcadas pela Gardasil quadrivalente, que é o nome da vacina, que é o 6 e o 11, que dão as verrugas genitais, e o 16 e o 18, que são os mais agressivos. Então, são as cepas que mais rapidamente evoluem para câncer. Então, até ano passado, no Brasil, tínhamos apenas a quadrivalente. A partir do ano passado, foi liberado no Brasil, ela já é uma vacina que há muitos anos é utilizada fora, em que existem mais 5 subtipos. Então, além dos 4 ali que já são muito conhecidos, a gente tem também esses outros 5 subtipos. E às vezes fica a dúvida, mas eu já fiz a quadrivalente, eu preciso fazer a nonavalente? Não há contraindicação de realização do novo esquema vacinal. No entanto, a gente refere que é importante dar um tempo, intervalo de pelo menos uns 5 anos entre o fim de um esquema e início do outro, porque nesse período a gente vai estar tendo a resposta do sistema imune para criar essa imunidade contra o vírus. E essa vacina, então, você não é feita pelo SUS, né?
ela é particular, precisa de um receituário, algo nesse sentido? Você só vai na farmácia e compra? Como que ela é feita? O ideal é que seja passado realmente por uma consulta, né, ginecológica na menina, ou uma consulta com o pediatra, né, quando se tem ainda esse contato, para que seja solicitado, né, para que seja conversado sobre a importância dela e individualizado. Importante ter o receituário, mas na farmácia é mais difícil de ter a vacina. Muitas vezes são clínicas de vacinação mesmo que vão ter a vacina. Importante, às vezes eles não vão ter no momento, mas pode se encomendar, tá? Então não desistam se ao chegar no local não tiver a pronta realização, mas que isso é possível se encomendar, sim. Sobre o preventivo. O preventivo, ele consegue detectar muitas doenças? Como que é? O preventivo, ele até o nome diz, né? É preventivo do câncer do colo do útero. É para isso que serve o preventivo. É importante que a gente tenha essa clareza na realização do exame, pois não é incomum que algumas pacientes chegam e falam assim: doutora, eu tô com um corrimento, já faz 1 ano e meio. No passado eu fiz 5 preventivos para ver o que era. Gente, o preventivo não é para isso que serve. É um tipo de coloração em que é feita uma análise específica, buscando realmente a atividade do vírus HPV naquela célula. Quando a gente detecta, por vezes, a presença do funguinho da cândida, ou às vezes da Gardnerella, que faz parte da nossa flora, mas que está ali proliferada, não deve ser tratado unicamente porque esse resultado ali está. Às vezes as pacientes chegam e dizem: eu não tinha sintoma nenhum, e aí acabei fazendo o tratamento para o que apareceu no preventivo, e aí eu comecei a ter sintoma. Por que isso acontece? Quando a gente faz o preventivo, por vezes esse resultado em alguns locais, alguns serviços de assistência, demora 2, 3 meses para esse resultado chegar. A nossa vagina, a nossa microbiota vaginal, ela é muito, se modifica muito rapidamente, e o meio ambiente em que a gente tá, por isso às vezes praia, piscina, roupa mais justa, acaba modificando a nossa microbiota, e esses 2 meses com certeza já modificou completamente a predominância ali dos elementos na vagina. Então, esses 2 meses já não é mais indicado a gente fazer tratamento para isso que foi detectado. Se a gente tiver corrimento, existem exames específicos. O exame de microscopia do conteúdo vaginal, como exame que a gente faz no consultório, consegue sim detectar a presença do elemento de fungo ativo, a presença da Gardnerella na proliferação. Conseguimos quantificar o quanto ela está proliferada. Então, esse sim é um exame que se presta a fazer o diagnóstico e o tratamento adequado de quadros de corrimento. Agora, existe uma coisa que no preventivo se vem tem que tratar. Vai estar escrito lá tricomonas. Esse sim é um patógeno que tem que fazer tratamento porque é uma infecção sexualmente transmissível. Então, o preventivo serve para prevenção do câncer de colo do útero. E por isso que é essencial, né? Tem umas pessoas aqui mandando mensagem perguntando de quanto em quanto tempo que tem que fazer, então, essa prevenção, esses exames. Porque tem muitas pessoas que dizem que tem que fazer todo ano, né? Tem que fazer o preventivo todo ano, e ainda tem essas dúvidas. É todo ano que precisa fazer realmente? O que a gente recomenda, né? A consulta anual com um médico ginecologista é importantíssima, porque não é só o preventivo que a gente realiza. E quando a gente acaba simplificando o cuidado com a saúde feminina, a coleta do preventivo, a gente deixa de olhar para o anticoncepcional dela, a gente deixa de olhar para o estilo de vida, a gente deixa de olhar para as medicações e as interações, etc. Então, a saúde da mulher é muito mais, embora seja muito importante, do que apenas a coleta do preventivo. Mas a coleta do preventivo tem protocolos para realização. No Brasil, o que a gente recomenda, e são coisas que são baseadas em estudos de grande relevância, é a realização realmente, começar por volta dos 24 anos, então com uma coleta. A segunda coleta em 1 ano é importantíssima, e a partir dessa segunda coleta, se o exame estiver normal, é possível fazer trianualmente, ou seja, a cada 3 anos. O que não significa que não precisa consultar. A gente precisa olhar para esse conteúdo vaginal, a gente precisa olhar para esse colo, porque, obviamente, se tiver alguma alteração que sinalize para a gente alguma mudança do ano anterior para o seguinte, a gente, obviamente, faria o exame antecipadamente, mas o intervalo entre os exames seriam a cada 3 anos. Como a gente falava antes, existem hoje exames que são muito importantes, que eles detectam até mesmo antes da gente ter lesão no colo, né? Que é o PCR de HPV com genotipagem. Meu Deus, que nome grandão. Mas qual que é a importância desse exame? Esse exame, ele vai lá e vai detectar
no seu colo a presença do HPV, antes dele dar qualquer tipo de alteração de preventivo. Então veja a importância da gente conseguir essa detecção, porque a gente consegue fazer um segmento exclusivamente baseado nesse diagnóstico. Não que a gente vai usar um remédio que vai fazer com que a gente elimine, mas a gente vai poder indicar a vacina que ajuda a eliminar o vírus, a gente vai indicar uma mudança de estilo de vida que também acaba ajudando na eliminação desse vírus, que deve, na população geral, acontecer entre 6 meses e 2 anos. O que isso significa? Tem remédio para a gente eliminar o vírus do HPV? Não tem, mas a gente tem como fazer mudanças importantíssimas e cuidados importantíssimos que vão ajudar o nosso sistema imune a eliminar precocemente. Olha aqui, uma pessoa mandou o seguinte: a doutora falou sobre os preservativos. Eles são melhores do que então a pílula e outros anticoncepcionais? Sim, a pílula, os outros métodos como DIUs, implanons, adesivos e anéis, eles não são métodos que previnem quadros de infecção, quaisquer, tá? Então, eles são contraceptivos. E o objetivo é a contracepção e, claro, controle de fluxo, controle de cólica. Agora, quando a gente fala em infecções sexualmente transmissíveis, o preservativo masculino e feminino são os únicos que trazem pra gente essa segurança. Então, essa informação, essa pergunta é muito importante, porque tem pessoas que pensam: eu estou usando uma pílula e eu estou prevenindo doenças. Ou a injeção. Ou a injeção, eu estou prevenindo doença, quando na verdade não. As doenças que são sexualmente transmissíveis só mesmo com o preservativo. Olha só, bom dia. Gostaria de saber se anticoncepcional tem reação. Eu tomo faz 15 anos e de um tempo pra cá, quando tomo, eu sinto enjoo no estômago, me dá náuseas e queimação no estômago. Tem isso? O que pode acontecer nessa situação são quadros secundários, por exemplo, uma gastrite, uma esofagite, que acabou surgindo nesse intervalo de tempo e traz agora com o uso de qualquer medicação, e aí às vezes a única medicação que a pessoa toma é o anticoncepcional, esse efeito, né? Então é importante avaliar se não há um quadro outro que está causando isso, se não há um quadro gastrointestinal que pode estar sendo responsável pelo sintoma. O tempo de uso em nada se relaciona com o início de sintoma e nem o efeito dele vai estar reduzido em função do sintoma apresentado. Outra pessoa perguntou assim: de tempos em tempos eu preciso trocar o meu anticoncepcional? Dizem que o corpo acostuma e pode ser que depois venha uma gravidez indesejada. Como que é isso? Não, gente, não acostuma não. O anticoncepcional, a eficácia do anticoncepcional é dada pela tomada correta, tá? Então isso é importantíssimo. Tem gente que tem muito medo. Será que esse aqui é mais ou menos? Essa mais pílula, fraco, dizem, mais né? fraco. Mais fraco, mais forte. A gente consegue dizer assim, as pílulas, elas têm uma taxa de falha se tomadas perfeitamente, e perfeitamente é o horário, é não esquecer, é fazer o intervalo correto, é não ter vômitos após a tomada e não tomar já a medicação novamente, porque isso pode sim reduzir o efeito do anticoncepcional. Então esse uso perfeito, ele traz pra gente uma taxa de falha muito pequena, que são 3 gestações para cada 1000. Mas veja, todo o método tem taxa de falha. É muito pequena quando usado perfeitamente. Agora, se a gente fizer o uso que a gente chama de típico, que é realmente ter algum erro de tomada ou fazer um intervalo inadequado, a gente pode chegar a uma taxa de 9 gestações para cada 100 mulheres que usam, tá? Então, isso para qualquer anticoncepcional via oral, tá? Independe se é um que tem uma dose um pouco maior ou um pouco menor. Então, a tomada é o que dá a eficácia do método. Se a gente utiliza por 5, por 10, por 15 anos, isso não vai reduzir o sucesso do anticoncepcional, não acostuma, fique tranquila, tá? Então realmente tem que ficar trocando. Perfeito. Inclusive, os métodos que contêm estrogênio, tá? Que são as pílulas que habitualmente a gente usa, essas que têm um intervalo, esses métodos, eles têm um benefício em a gente não trocar. Não se deve fazer aquele, vou limpar o corpo por 1 ano, 1 mês, enfim. Não se deve fazer isso, porque o benefício do uso a longo prazo é que quando a gente já está há bastante tempo utilizando, a gente tem menos chance de fazer trombose. Então, olha a importância disso. Se você para de usar o anticoncepcional por 1 mês, 2 meses e retoma, você reexpõe o teu organismo ao período de maior chance de ter uma trombose. Então, não façam períodos de pausa para limpar o organismo, não façam trocas aleatórias. Então, sempre converse com o seu ginecologista para que a informação e a troca seja feita de uma maneira segura. Olha só, o câncer de colo de útero mata?
mata, gente. E mais que isso, assim, é importante a gente pensar na sequela que um tratamento de um diagnóstico tardio traz. A cirurgia realmente é muito grande. A gente tem uma paciente que acaba ficando com prejuízos sexuais, com prejuízos de autoestima. Então, é muito importante a gente realmente fazer um diagnóstico o mais precoce possível, lembrando que os tratamentos iniciais, como a cirurgia de alta frequência, muitas vezes a utilização do laser, acaba tendo realmente um tratamento com muito mais tranquilo, com menos sequelas. Olha, uma pessoa também colocou ali: bom dia, eu coloquei o DIU, mas depois de 1 ano e 6 meses caiu. Tem isso também, doutora? Tem. O DIU é um método que ele tem o risco de expulsão, né? Então, por isso a gente sempre avalia muito bem, né, o tamanho uterino, até para a escolha do DIU adequado, mas esse risco existe. Realmente, no primeiro ano é mais frequente acontecer, mas acontece, às vezes, realmente nas avaliações anuais que devem ser feitas, a gente detectar, às vezes, ele já no colo, ou às vezes a paciente até mesmo percebe ele, né, sendo expelido pelo organismo. Até tem muitas pessoas que falam que o DIU ele é muito perigoso, no sentido de que tem que ficar tomando todo um cuidado, né? Se às vezes ele se desloca e tal, e que pode acontecer as gravidezes indesejadas tentando com o DIU. Isso ocorre muito, é verdade? Veja, a taxa de risco de gravidez com o DIU é muito pequena, tá? Então, lembra que eu falei ali com o anticoncepcional pela boca, varia, né? Então, se usar certinho, a gente vai ter realmente 3 gestações para cada 1.000 mulheres. Se não usar certinho, 9 gestações para cada 100. Então, já é 9%, é quase 10 em 100, é uma taxa grande. Quando a gente fala do DIU, e aí a gente tem que diferenciar qual DIU a gente está falando, se é o DIU de cobre ou é o DIU Mirena ou Cailina, que é o sistema intrauterino medicado, porque tem taxas de sucesso diferentes, tá? Quando a gente fala no Mirena, a taxa de falha dele é muito pequena, tá? Então a gente tá falando de em torno de 2 a 3 gestações para cada 1.000 mulheres. Essa taxa, ela não varia de uso típico para uso perfeito, porque a gente não precisa ficar lembrando de tomar, a gente não precisa ficar fazendo lembranças de pausa. Então ele vai ter um sucesso que por si só, estando dentro do útero, vai garantir essa eficácia contraceptiva. Já o DIU de cobre também é um método muito importante, e eu gosto de lembrar que a taxa de sucesso dele é muito parecida com a laqueadura. As pessoas não sabem. Olha só. Mas a taxa de falha do DIU de cobre são 6 gestações para cada 1.000 mulheres. Já quando a gente fala da taxa de falha da laqueadura, a gente está falando de 5 para cada 1.000. Engravida fazendo laqueadura, gente. Olha isso só, acontece. Não sabia. Até com laqueadura então pode engravidar, meu Deus. Veja, e às vezes as pacientes ainda querem fazer. Eu fiz já a segunda laqueadura de 2 pacientes que tinham feito e que desejaram fazer laqueadura depois da gestação novamente. Então, não há nenhum método que seja 100%. Quando a gente fala, eu não quero engravidar, o Implanon é o que traz pra gente a menor taxa de falha. Em segundo lugar é a vasectomia e em terceiro é o DIU Mirena. O Implanon seria aquele que implanta? Isso, é aquele bastãozinho que insere embaixo da pele do braço, que permanece por 3 anos. Então, esse é o mais seguro, ele tem uma taxa de falha de 0,05%. É uma taxa muito, muito pequena. Em segundo lugar é a vasectomia. Homens, olha a importância, a vasectomia é o segundo método mais seguro para evitar a gestação. E aí, para garantir, né? Eu gosto muito de falar isso, porque o planejamento familiar, ele é da família, né, como um todo. Então, deve ser sim partilhado com o parceiro, né? Lembrando que a vasectomia é um método muito seguro, de rápida realização, rápida recuperação, não modifica na relação sexual em nada. Então é importante a gente quebrar esse tabu da vasectomia. E voltando, em terceiro lugar é o DIU Mirena e o Cailina, né, que é esse método, o DIU medicado, que a gente diz. Em quarto lugar, a laqueadura. E em quinto, DIU de cobre. Então, esses métodos todos são muito seguros, mas nenhum é 100%. A gente costuma dizer que 100% para não engravidar é se não tiver relação ou não tiver útero, né? Vamos para a nossa última pergunta, que o nosso tempo já passou. O ginecologista me indicou o uso de injeção para diminuir o meu fluxo devido ao mioma, mas isso me fez engordar. O que devo fazer? É importante avaliar realmente os métodos individualmente, pois por vezes a paciente tem alguma contraindicação a outros métodos. Então, realmente, a injeção trimestral é o único método de todos que a gente tem confirmação de que há um aumento de peso em torno de 3 a 4 quilos para a maior parte das pacientes. Então, de todos os métodos, realmente a injeção
trimestral, a mensal não, mas a trimestral tem essa descrição em estudos de que aumenta peso. Mas aí tem que avaliar individualmente se esse é o único método que a pessoa pode usar, porque depende desse mioma, se esse mioma é um mioma que pode estar na camada de dentro do útero, no meio ou para fora. Então, é muito individual para poder dizer se há outro método que pode ser utilizado. A grosso modo, a gente poderia dizer assim, então quem sabe modificar para o Implanon, né? Poderia ser uma possibilidade. O DIU medicado diminui fluxo, mas aí depende desse mioma onde ele se localiza. Então, essas condições de escolha precisam ser individualizadas e com certeza o colega deve ter pensado em tudo isso quando indicou a injeção. Aline, deixa a palavra aberta para você. Nosso tempo já passou aqui, mas quando o assunto é bom, rende mesmo, né? Fica à vontade. Eu agradeço muito, é sempre muito bom estarmos aqui conversando sobre esses assuntos que sempre rendem realmente, porque falar da nossa saúde a gente tá dando uma importância muito grande ao que pra gente tem que ser prioridade, né? É importante a gente lembrar que a gente só pode estar bem para nossa família, para o nosso trabalho, quando a gente está bem conosco. Então, fazer esses cuidados é fundamental, e eu gostaria de ser um lembrete de que a gente precisa se cuidar. Sim, então lembrando que não é só em março, né, que a gente tem que cuidar também do câncer do colo de útero, mas todos os anos, né? Todos os meses do ano, no caso. Todos os meses do ano, exatamente. Agora, início de ano, a gente sempre, às vezes, quer deixar tudo em dia, né? Para poder passar o resto do ano tranquila. Muito bem. Só ainda uma pessoa mandou ali, uma pergunta rapidinha. Minha filha tem 12 anos. Já devo levar ela para uma consulta? A primeira consulta da menina, ela é muito importante, porque às vezes ela deve vir antes da menstruação, para que quando a gente pode explicar para a menina o que é a menstruação, qual que é o ciclo hormonal, como é que ele mais ou menos, e as mudanças do corpo. Então, essa consulta antes da menstruação é importante, e a consulta depois da menstruação também, né? Então, se não aconteceu antes, depois, para a gente poder determinar se o fluxo de sangramento menstrual está adequado, não está prejudicando ela no dia a dia, se ela tem cólica ou não. Então, poder dar essa assistência. Então, sim, é possível a gente já começar a ter um cuidado antes para explicar e depois para observar se está normal. E hoje em dia não tem nem idade, né? Porque tem meninas ficando mocinha com 10 anos, 11, 12, outras até com 15, enfim, bem relativo, né? A faixa que a gente considera normal, e isso é importante porque às vezes é uma dúvida, é acima de 8 anos e menor que 16, tá? Então essa é a faixa em que a menstruação ela pode aparecer. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui, por vir conversar com a gente, trazer tantos esclarecimentos importantes, e seja sempre bem-vinda. Obrigada a todos, uma excelente semana para todo mundo. Agora 8h48, praticamente, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já.